Galera, depois de 5 anos de muita luta, o Som da Liberdade finalmente foi lançado aí pra gente. E antes de tudo, eu tenho que deixar claro que o assunto desse vídeo é extremamente pesado. E esse filme também é muito pesado. Então assim, se o seu psicológico não aguenta ver esse tipo de coisa, né, esse tipo de assunto, eu recomendo você não assistir esse vídeo e também não assistir o filme. Mas você tem que ter noção também que é um assunto muito importante, então, cara, fala aí pro seu amigo assistir também, se você sabe que tem gente que gosta de ver essas coisas mais pesadas, se interessa por casos criminais também, mano, é bom você falar pra eles, porque assim, é um filme que não tem marketing, não tem nada, é só no boca a boca, então é muito importante, sabe? Eu mesmo não queria estar gravando esse vídeo porque é um tipo de assunto que eu não gosto muito de falar, porque como eu disse, é um assunto bizarramente pesado e imaginar que isso acontece no nosso mundo, mano, é muito bizarro, sabe? Não dá pra acreditar que tem gente que faz esse tipo de coisa. Então assim, é um assunto que eu não gosto muito de estar conversando, mas eu decidi trazer aqui porque é muito importante pra gente ter noção do que acontece no nosso mundo. Então, mano, bora lá. E aí, caras, beleza? Eu sou Hiro. E antes da gente começar a falar do filme, eu tenho que deixar claro aqui que, infelizmente, o Brasil, ele é o segundo país que mais tem exploração sexual de crianças e adolescentes no mundo, ficando atrás apenas da Tailândia. Então, assim, é muito estranho a gente pensar que esse tipo de coisa acontece no nosso país e ele tá tão alto no ranking, mas infelizmente é a nossa realidade. Cara, de acordo com o Instituto Liberta, são mais de 500 mil crianças e adolescentes abusadas por ano aqui no Brasil. Então assim, isso é muito bizarro, sabe? É muito estranho de pensar que isso realmente acontece e que é um fato na nossa vida. Os dados nos mostram que a cada 24 horas são 320 crianças exploradas sexualmente. Então assim, isso é muito bizarro, levando em consideração que a cada 100 casos, só 7 são denunciados. Isso é uma coisa muito esquisita de se pensar, até porque todo mundo conhece uma criança, ou todo mundo tem uma criança na família. Então assim, pensar que esse tipo de coisa acontece no nosso país não sei, não dá nem pra falar porque é muito estranho realmente. É um assunto inimaginável. Então assim, assistindo esse filme me fez perceber que realmente o mundo não é o que a gente imagina, ele não é um mar de rosas, até porque se você for parar pra pensar que no Japão até 2014 não era crime você ter pornografia infantil na sua casa, sabe? Isso é muito estranho de se imaginar, principalmente porque o Japão é consideravelmente um país evoluído e eles têm esse tipo de mentalidade até a Copa do Mundo é muito estranho, sabe? Ter tão pouco caso assim que não é denunciado realmente, dá pra pensar que pode ter até 3 vezes mais casos do que a gente imagina acontecendo, até mesmo no nosso país ou pelo mundo. Então assim, a gente tem que entender que é uma máfia muito grande em volta disso, e é uma batalha que a gente vai ter que arcar, mano, não tem jeito. Nos Estados Unidos, esse filme entrou numa polêmica muito grande, porque ele foi feito há 5 anos atrás e só foi lançado agora. Então assim, o que nos leva a pensar que muitas empresas negaram a produção desse filme, porque a gente sabe que ele é um filme muito pesado, é uma obra, cara, extremamente pesada e massiva pra gente poder raciocinar. Então assim, ele é baseado em fatos reais, é baseado nos livros do Tim Ballard, que, pô, o cara é um anjo, mano, o cara é um herói, até porque o nome da própria produtora é Angel, né, que fez o filme. Então assim, é uma coisa que dá pra gente realmente pensar do porquê que não foi lançado antes e porquê também que o filme tá todo sendo, né, anunciado por boca a boca em si, ele não teve marketing nenhum. Dá pra ver que realmente o filme foi boicotado. Esse filme é pra ser um dos maiores filmes do ano e ele é um dos maiores filmes do ano. De acordo com a ONU, o tráfico de pessoas, né, a exploração de pessoas, ele rende mais de 30 bilhões por ano, sendo a terceira atividade ilegal que mais rende dinheiro no mundo. Ele tá passando até, senão ele já passou o tráfico de armas. Então assim, é muito estranho a gente pensar esse tipo de coisa que rende tanto dinheiro pra tantas pessoas, sabe? E eu recomendo todo mundo ir no cinema porque isso não é um filme, caras, é um alerta pra gente entender o que realmente acontece no nosso mundo, sabe? Então assim, não vai pensando que é um John Wick da vida ou um filme de ação, porque não é um filme totalmente pé no chão, quase não tem cena ali de morte e coisa do tipo, é muito difícil aparecer num filme, não tem realmente, porque ele é mais pé no chão mesmo, ele é contando um caso real, uma história real. Então assim, é muito interessante pra você que gosta de filmes baseados em fatos reais, porque esse filme, se não for um dos melhores filmes da história baseado em fatos reais, é o melhor filme do ano e não tem como negar isso. Todo mundo que vai no cinema tem que ter em mente que esse filme é baseado em uma pessoa real, em uma história real. É um dos casos desse cara,
Porque assim, ele trabalhava pro FBI, ele caçava pedófilos, só que depois dele realmente entender a história da menina do filme, ele decide largar a carreira dele. Tipo, em 10 meses ele ia praticamente ficar aposentado, sabe? Em 10 meses, cara, você abandonar sua carreira de 12 anos pra resolver um caso, isso é uma coisa, acho que muita gente nem pensaria nisso, sabe? E esse cara é realmente um herói, ele largou tudo que ele tinha pra proteger essas crianças, pra fazer o bem. E isso é coisa que todo mundo tem que ter em mente, sabe? Às vezes a gente tem que largar alguma coisa que nos beneficia pra poder fazer o bem pros outros e ajudar o mundo, sabe? Por isso que existem tantas ONGs por aí e tudo mais, porque, cara, realmente é necessário. Em 2013, o Tim fundou uma organização para caçar essas quadrilhas de tráfico humano e tráfico sexual, para mostrar pro mundo que essas coisas realmente acontecem, sabe? Para prender esse tipo de gente, porque elas merecem ser presas, sabe? E não é tipo uma sentença pequenininha que eles pegam, porque assim, eles têm que ter uma prova bem concreta e o trabalho que ele faz nessa organização é maravilhoso. Já está há anos aí funcionando e até hoje está prendendo diversas pessoas, o que é bem legal. Porque assim, é uma fundação que a gente não necessariamente uma pessoa faria, porque assim, você tem que investir muito do seu tempo e dinheiro para isso e é extremamente perigoso, mas... cara, esse cara, ele literalmente largou a vida dele para salvar pessoas, sabe? Então assim... esse cara é um herói, não tem o que dizer. Rapaziada, inclusive o Tim Ballard, ele é escritor, então ele lançou diversos livros sobre esse tema e trazendo diversos casos que ele realmente investigou. Então se você tem interesse nesse tipo de assunto, eu acho que vale muito a pena você estar dando uma olhada, tá dando uma lida. Porque assim, esse filme saiu de um livro. Tem diversos casos aí que a gente não conhece e quem sabe não possa virar outros filmes também. Sabe, pra alertar as pessoas e trazer jeitos diferentes que a gente pode imaginar que acontecem. Então assim, eu acho que se você gosta de ler, se você tem condições de estar investindo, eu acho que vale muito a pena. Foi muito difícil do Som da Liberdade ser lançado. E ver que ele fez tanto sucesso, arrecadou tanto dinheiro, é muito gratificante. Até porque eles venceram uma guerra. Cara, não era nem imaginar que existia esse tipo de coisa. Então assim, ver que eles passaram Sobrenatural e Indiana Jones em questão de faturamento é muito gratificante, porque realmente é uma batalha que vale a pena você investir seu tempo assistindo ou até mesmo doando. Eles têm uma ação ali que você pode estar pagando o ingresso para alguém que não tem condições. Então eu acho que vale muito a pena também, se você tem condições de estar pagando, cara, por favor, vai lá, ajuda eles. Faz todo mundo assistir esse filme porque realmente é extremamente importante para nossa sociedade. Esse filme está sendo tão aclamado em crítica que no Rotten Tomatoes ele está com mais de 90% de aprovação. Então assim, levando em consideração que o filme não tem marketing, é só no boca a boca, cara, é uma vitória muito grande pra gente, em geral, sabe? Não só pros produtores do filme, os criadores, os roteiristas, mas sim pra quem assiste também, porque não é uma batalha só deles, mas sim nossa. Mas bom, caras, esse foi o vídeo, e eu sei que não é um assunto que a gente pega aqui no canal, até porque o canal ele é mais voltado mesmo pra divertir vocês, humor e tudo mais, mas assim, é extremamente importante a gente falar sobre esse assunto, porque não é um filme, é um alerta. É uma coisa que todo mundo tem que prestar atenção no seu dia a dia, porque assim, caras, eles venceram uma batalha inimaginável, pelo menos eu não imaginava, sabe? Eu não gosto muito de falar desse tipo de assunto, essas coisas mais pesadas, mas eu assumo que é extremamente importante trazer isso pra vocês, porque pô, cara, pelo menos, eu pensei nisso, né? Pensa vocês, por que teve produtoras que não quiseram lançar esse filme? Talvez seja porque o público-alvo deles sejam crianças, ou porque eles estão por trás de alguma coisa, a gente não sabe, mas é algo que é de se pensar, sabe? E eu, sinceramente, eu fiquei muito emocionado com esse filme, eu dou nota 10 pra esse filme, não tem como. Eu realmente gostei de verdade, eu amei esse filme, e eu espero que se você não assistiu, vá no cinema assistir, vale muito a pena, compensa muito. Não levem crianças, tá? Porque, assim, é extremamente pesado, pode traumatizar alguém. Mas é isso, caras. Não deixa de se inscrever aí, deixa o like, comenta. E é isso. Valeu, falou e tchau.